Olá, vamos resolver os exercícios de aula da aula 15 do seu livro, página 444. Exercício 1. Fala em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica que atravessam um campo elétrico uniforme de intensidade 8 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Então grifa, por favor. Sendo depositadas em uma folha de papel. Admita que cada gotícula tem a massa de 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas, passa para quilograma, tá? Então a massa em quilograma vira 10 a menos 12 e adquire uma aceleração de 10 a quarta metros por segundo ao quadrado durante a força elétrica em interação com o campo elétrico. Desprezando a ação do campo gravitacional e a resistência do ar, determina a quantidade de elétrons de cada gotícula. Para a gente ter a quantidade de elétrons a mais de cada gotícula, a gente tem que ter a carga elétrica da gotícula. Se a gente tem a carga elétrica elementar a gente tem que saber de cor, a gente tem o número de partículas. Eu consigo saber a carga elétrica da gotícula a partir da força elétrica. Eu tenho o campo, tenho a força, eu tenho a carga. E a força eu consigo a partir da segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. Então vamos lá, força igual a massa vezes aceleração, eu tenho a força elétrica. Se eu tenho a força, o campo, eu tenho a carga. Se eu tenho a carga, eu tenho o número de elétrons a mais. Então a força e a massa vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 12. Menos 12 porque eu já passei aí para quilograma. Aí a aceleração 10 a quarta. Então aqui a gente vai ter uma força elétrica atuando de 3,2 vezes 10 a menos 8. Aí está em Newton. Aí eu já pensei em massa vezes aceleração, porque ele me deu a massa e deu a aceleração. Essa força é a força elétrica. Aí eu posso usar essa força, né, num campo elétrico. Então a gente pode, né, lembrar, força é igual a campo vezes carga. Aí eu tenho a carga, se eu tenho a carga, eu tenho o número de partículas a mais, né, através da carga elementar. Então a força é de 3,2 vezes 10 a menos 8. O campo elétrico é de 8 vezes 10 a quinta. Aí eu tenho a carga de cada gotícula. Então você vai ter uma carga de 4 vezes 10 a menos 14 coulombs. Agora eu quero o número de elétrons a mais, né, ou de partículas carregadas a mais para me dar essa carga. E lembrando, né, o QNE, onde o E é a carga elementar, que você tem que saber de cor, a carga de uma partícula. Aí se eu usar o 4 vezes 10 a menos 14, número de partículas é a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí você vai ter aqui o número de partículas de 2,5 vezes 10 à quinta. Essa é a resposta, né? Vamos fazer agora a questão 2, uma questão da SPSEX. A 2 ele fala, considera uma esfera metálica de massa igual a 10 a menos 6 kg. Então você tem uma esfera, essa esfera tem massa e carga. Ela tem massa e carga. Ele deu aí, grifo por favor. Ela é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, imagina você pegar essa esfera e vai lançar essa esfera para cima com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Isso mesmo. Essa esfera ela vai ter duas forças puxando-a para baixo. Ela tem massa, tem gravidade, então vai ter a força-peso. E ela é uma carga elétrica dentro de um campo elétrico. Ó, continua lendo. Aí uma região onde há um campo elétrico uniforme apontado verticalmente para baixo. Então, se é carga campo elétrico, ela vai ter a força elétrica também. Então, ela vai ter uma aceleração para baixo. Se você lançar essa esfera para cima, ela vai subindo, diminuindo a velocidade, até que no ponto mais alto a velocidade dela zera. É igual... Isso aqui seria uma questão de lançamento vertical. É a mesma coisa.
Porém, você não tem só a força-peso, você tem a força elétrica junto. Aí ele está pedindo a altura que ela atinge aqui, ó, que eu vou chamar de ΔS. Então é como se fosse um lançamento vertical, mas com a força elétrica junto. Aí a força elétrica é para baixo, que ele falou que o campo elétrico é para baixo e a carga é positiva. Então aqui eu vou calcular o peso elétrico, somar para ter a resultante, achar a aceleração, nesse caso não é igual à gravidade, porque não tem apenas a força-peso, aí eu consigo, pelas equações da cinemática, achar a altura que ela chega, né? Então vamos calcular primeiro a força elétrica aqui, ó. Força elétrica eu posso fazer campo vezes carga. Então a força elétrica, o campo ele deu. O campo é de 10 a menos 2, já no sistema internacional. E a carga, ele também deu 10 a menos 3, também já no sistema internacional. Então a força elétrica que está dirigida para baixo é 10 a menos 5, aí está em Newton. Vou calcular a força-peso agora. Força-peso é mg. Então a força-peso, a massa é de 10 a menos 6, já está em quilogramas. E o G é 10, que ele deu lá no final. Ó. Então a força-peso também vai ser 10 a menos 5 newtons. Aí a força resultante vai ser a força elétrica mais o peso. Aí eu tenho a força resultante. Então eu vou ter aqui uma força resultante, 10 a menos 5 mais 10 a menos 5. Vai dar 2 vezes 10 a menos 5 newtons. Aí com a força resultante, eu tenho aceleração. Aí vão lembrar da segunda lei de Newton, né? Eu posso fazer força resultante, massa vezes aceleração. Força resultante vai dar 2 vezes 10 a menos 5. A massa é 10 a menos 6. Aí eu tenho a aceleração da partícula. Essa aceleração vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Aí se eu tenho aceleração, eu tenho o deslocamento, né? Só usar as equações do mr e o v. Né? Lá, se eu tenho velocidade inicial, velocidade final, no ponto mais alto, para, né? Eu quero ΔS tem aceleração, vou usar a Torricelli. Então vou fazer um v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. Então, última velocidade 0, a primeira velocidade foi 50, aí menos 2 vezes 20 vezes ΔS. Por que desse menos? Esse menos é porque o movimento é retardado. Então, se eu estou usando a velocidade positiva, a aceleração ela toma um sinal negativo, né? Ela vai tomar um sinal negativo porque é um movimento retardado. Aí eu tenho um deslocamento, ó. Esse deslocamento vai ser de 62,5 metros. É o valor aí desse deslocamento, fica a letra C. O exercício 3 agora, ó, é outro da SPSEX. Leia antes, por favor. Tá? Ele fala uma pequena esfera de massa 0,1. Então tá aqui a esfera. Ele deu a massa. Essa esfera tem massa, aí carga, então ela tem massa e carga, né? Tem massa, tem carga, está em equilíbrio estático, então ela está em equilíbrio, no interior de um campo elétrico uniforme gerado por duas placas, então aí na região tem um campo elétrico uniforme. Aí se você olhar a posição do fio, a gente vai ter uma força de tração para cá, ó, que está em cima do fio, né? A força-peso para baixo, que ela tem massa, e aí para a esfera ficar nessa posição para a direita, obrigatoriamente a força elétrica tem que estar para a direita, puxando-a para a direita. Você tem que ter alguma força puxando para a direita para ela ficar nessa posição, né? E aí ele fala, está em equilíbrio estático no interior de um campo elétrico uniforme gerado por duas placas paralelas verticais carregadas, né? A esfera está suspensa por um fio isolante preso, uma das placas, conforme o desenho. A intensidade, direção e sentido do campo elétrico. Então essa carga é positiva, que ele deu o valor da carga aí, ó. Ela é positiva.
E a força elétrica é para a direita. A força elétrica tem que ser para a direita para a esfera ficar, né? Alguma força aí está puxando-a para a direita. Dá para ver pela figura, pela posição do fio. E aí, se a carga é positiva e a força é para a direita, então o campo é para a direita. Quando a carga de prova é positiva, a força e o campo eles têm mesma direção e mesmo sentido. Então, campo elétrico horizontal para a direita. E quanto vale esse campo? Aí eu consigo fazer por soma de vetores. Se eu somar aqui, ó, tração mais peso mais F, dá zero, que é a força resultante. A soma das forças dá zero para ela ficar em equilíbrio. Ao montar a figura da soma dos vetores, ó, a gente vai ter a força de tração aqui. Então tá aqui a tração. A força-peso para baixo. Tá aqui a força-peso, ó. Aí a força elétrica fechando a figura da soma. Força elétrica vai encaixar aqui. Aí aqui é perpendicular, né? E aí o ângulo dado, olha o ângulo dado aí, ó, que ele deu seno e cosseno do ângulo, ele vem para cá. Que o ângulo dado, ó, ele tá aqui, né, ó. E aí ele deu seno e cosseno desse ângulo e deu G também. Dá uma olhada aí, ó, seno e cosseno. Aí, ó, força F, eu quero, porque a partir do F eu tenho o valor do campo. Força elétrica, né, eu tenho a carga, eu tenho o campo. Força-peso eu também tenho, que é mg. Então eu vou fazer tangente desse ângulo. Tangente é seno sobre cosseno. Então ele deu aí, ó, seno sobre cosseno. Então a tangente desse ângulo fica igual a 3/4. Né, 3/4. Aí, ó, tangente desse ângulo é F sobre P. Então vai ficar assim, ó, tangente do ângulo, F sobre P. Concluo, F, que é força elétrica, vai ser igual a P, tangente do ângulo. Aí o F é a força elétrica, a gente pode escrever campo vezes carga, é o campo que eu quero, ó. P é mg, vezes a tangente do ângulo. Aí eu tenho tudo, ó. O campo é o que eu quero, ó. Então vai ficar assim, ó, campo. A carga ele deu, a carga é de 1,5 microcoulomb. Então vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6. A massa ele deu, 0,1. O G é 10 e a tangente do ângulo é 3/4, que é seno sobre cosseno. Então acabou, eu tenho o valor do campo. Aí esse campo, ele vai ficar igual a 5 vezes 10 a quinta. Newton por Coulomb. Horizontal para a direita. O campo, ele tem a mesma direção e mesmo sentido que a força, quando a carga de prova for positiva. Então fica a letra B. Legal? Um abraço, bons estudos.